Olhando para o gráfico do Bitcoin, hoje, né, no dia que estou gravando, 3 de março de 2025, agora são 21 horas com 20 minutos, a gente tem diversas situações para cada tipo de gráfico, tá? E eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui. Eu não quero ser pessimista, pelo contrário, eu estou muito otimista com o mercado cripto, mas tem alguns pontos que é importante a gente não descartar, como alguns tipos de correção que eventualmente podem acontecer com uma busca de liquidez de muita gente que está alavancada no mercado cripto. Para isso eu vou ter que colocar aqui também os dados da CoinGlass. É muito importante a gente passar por esses dados e já eu vou colocar eles aqui na tela para vocês, beleza? Como como que a gente está no quesito alavancagem. É muito importante a gente ver hoje como que está a alavancagem de mercado, porque ela vai ditar muitas coisas pra gente, beleza? Desde a alta que nós tivemos até essa eventual baixa, tem muita gente bullish nesse momento, que não é algo positivo no curtíssimo prazo, mas nós temos diversos indicadores que são extremamente otimistas, e eu quero, embora eu vou retratar os dois cenários aqui, eu ainda continuo extremamente otimista, porque eu não acredito que o topo desse ciclo foi formado, tá? Então eu vou passar em alguns tempos gráficos, como o gráfico de 6 meses, o gráfico de 3 meses, o gráfico anual. Se eu tiver aqui, deixa eu ver aqui, o gráfico anual também é extremamente importante a gente frisar o gráfico anual, tá? Principalmente se tratando de ciclos de mercado. E gráfico mensal, tempos gráficos longos para a gente determinar alguns pontos, tá? Então eu vou começar do maior para o menor. Quando a gente tem aqui o gráfico anual, dentro de um bull market, tá? Nós sempre tivemos 3 anos de alta. Isso aconteceu aqui atrás, isso aconteceu aqui atrás, e agora a gente estaria na formação do terceiro ano, de alta, tá? Repare que com exceção aqui de 2021, que a gente não deixou nenhum tipo de pavio, né? A gente abriu o vermelho, mas rapidamente virou, tá? Aqui a gente também abriu o ano, ó, vermelhinho. Se a gente for retratar da abertura que nós tivemos, tá? Da abertura para a mínima que nós tivemos, embora aqui em gráfico longo não pareça muita coisa, foi uma queda de 22%. 22%, tá? Só que quando a gente bota aqui esse zoom out, a gente, isso aqui não caiu nada, foi apenas uma abertura normal, tradicional. Aqui a gente pode acompanhar quanto que subiu anualmente, ó. Aqui no último ano de alta, 2017, nós tivemos uma alta de 1.331%. Então, beleza? A gente abriu aqui em $900 e foi para 18 mil dólares, né? 19 mil dólares e uns quebrados. Aqui nesse último ano ali foi uma alta de 59%, praticamente 60% no ano de 2021, tá? E aqui a gente abriu o ano aqui vermelhinho, só que dentro do histórico anual de ciclos de mercado, nós teríamos que fechar um ano verde. Ano verde, ok? Então a gente tem 12 meses, praticamente 9 meses pela frente. A gente abriu aí o ano verdinho, está corrigindo. Totalmente normal, nada de anormal acontecendo. O histórico nos aponta que a gente tem muito caminho pela frente ainda. Beleza? Em situações de bear market, se a gente fosse acreditar num bear market, a gente teria uma base aqui na casa dos 46 mil dólares, pouco sub 50, né? Pontos de que o Bitcoin estaria extremamente barato, seria sub 50 mil dólares, tá? Não é o caso que eu quero retratar aqui, mas é um ponto para a gente se basear mediante o fundo de bear market passado, beleza? Mas a gente vê nitidamente que dentro do gráfico anual a gente teria que ter mais um ano de alta, beleza? Até aí tudo bem, ciclo se repetindo, cada ciclo tem sua particularidade, cada ciclo tem o seu histórico, cada ciclo é diferente de outros ciclos. Por isso que eu vou diminuir o time frame e vou botar o gráfico de 6 meses. Dentro do gráfico de 6 meses, a gente vê que a gente está aqui a 12 meses, né? 6, 12, 18, 24 meses, 2 anos intensos de alta sem parar, só que sem vestígios de pavis vendedores. Beleza? A gente não tem isso.
Então é normal a gente ter esse tipo de correção aqui no gráfico de 6 meses. Uma correção depois de 4 vezes 6 meses, 4 barras de 6 meses subindo incansavelmente. É normal a gente ter esse tipo de correção logo após a gente romper uma máxima histórica do ciclo passado. A gente inclusive poderia voltar aqui a beliscar sub 70 mil dólares. Seria totalmente normal, a gente ainda segue dentro de tendências de alta. Nada aconteceu para justificar uma queda mais abrupta nesse momento. Beleza? Então tudo dentro do normal, tudo dentro do previsto até o princípio do gráfico de 6 meses. A gente apenas tá com um gráfico de 6 meses aqui corrigindo, tá? Então nada demais, a gente poderia cair tranquilamente no gráfico de 6 meses até os 70, 68, 67 mil dólares, cara, ainda estaria extremamente normal, extremamente saudável no gráfico de 6 meses, beleza? Só que com uma ressalva, no gráfico de 6 meses a gente começa a formar um padrão de canal, tá? Um canalzinho aqui, ó. Então isso aqui futuramente vai servir como um ponto de compra, provavelmente num fundo de bear market, tá? Alguma coisa do tipo, mas dentro de um bull market, dentro da lógica normal, racional de movimentação, a gente poderia vir tranquilamente na casa de 200 e tantos mil dólares, ou até os 300 mil dólares, seria totalmente normal, seria até o plausível, o palpável, a menos que eu considerasse aqui fechamento de candles aqui, ó, botasse para cá, estaria falando na casa de 200 mil dólares, seria a movimentação que eu esperaria para o BTC, beleza? Mas a gente tem que entender que dentro do gráfico de 6 meses, a gente poderia ir tranquilamente até os 70 mil dólares e dentro desse time frame tudo estaria normal, tudo está normal, nada mudou. Diminuindo o tempo gráfico, vamos para o gráfico de 3 meses, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais delicada, porque dentro de históricos de bull market, a gente tem aqui essa movimentação de 2015, que é muito similar ao que está acontecendo aqui, né? Muito similar, inclusive a subida que nós tivemos aqui, ó, tá? É muito parecida com o que nós estamos vivenciando aqui, só que com um time frame um pouquinho maior, né? Se a gente for considerar aqui, quantos meses a gente ficou aqui antes de subir, foram 4 barras. Aqui a gente já tem um pouco mais, tá? Aqui a gente já tem 9 barras. É claro que a similaridade está muito igual aqui com 2015. A gente poderia inclusive ter essa última pernada, que é a última pernada anual, né? A pernada de fechamento de alta de ciclo, para então a gente ter uma eventual correção um pouco mais acentuada. Cabe ressaltar que esse rompimento aqui no gráfico de 3 meses veio com volume ascendente ao mês anterior. Isso é muito importante. Isso significa que de fato a gente pode estar tendo um rompimento e que dentro do gráfico de 3 meses a única coisa que não pode acontecer é uma perda dos 70, eu diria que 70 mil dólares. Mas não podemos perder 70 mil dólares. Se mantendo acima de 70 mil dólares, tudo segue normal dentro do gráfico do BTC. Nada poderia, vamos dizer assim, atrapalhar uma eventual alta mais forte se a gente se mantiver acima de 70 mil dólares, tá? Só que a gente começa a ver, olhar para o gráfico e a gente tem que traçar todas as possibilidades, não somente alta. Então a primeira realmente começa aqui, tá? No topo anterior, porque aqui a gente tem uma formação de pivô de alta. Caso a gente perca esses 70 mil dólares e reteste, a gente está fazendo alguns padrões gráficos, como um ombro, cabeça, ombro, como um bull trap, e a gente pode ter uma queda mais acentuada de busca de liquidez, inclusive buscando a média de 200 períodos no gráfico semanal, que a gente já vai ver onde é que está, beleza? E a gente ainda teria o viés de um rompimento de linha de tendência, que é, dentro de um cenário de bull market, a pior coisa que pode acontecer, beleza? A gente perder uma estrutura de linha de tendência, tá? Então eu classificaria essa linha de tendência, mais aqui, olhando para o mês de hoje, mais ou menos ali nos 69 mil dólares. Esse gráfico aqui vai fechar final de março, último dia de março, tá? Eu acho pouco provável que a gente simplesmente perca como é que posso dizer, essa região dos 70 mil dólares. Mas o mercado é soberano, beleza? A única coisa que não pode acontecer de fato é a perda dos 70 mil dólares, de beliscar um pouco abaixo, 68, 67 mil dólares, seria totalmente normal. O que não pode acontecer é
furarmos, fechar um gráfico mensal sub 70 mil dólares, eu seria extremamente pessimista. Aliás, uma perda de linha de tendência aqui, que é o que justifica uma alta de bull market dentro de estruturas de bull market, nós nunca furamos uma linha de tendência. Da vez que furou, a gente entrou em bear market, tá? Então, dentro de uma estrutura de alta, a única coisa que não pode acontecer é uma ruptura de uma linha de tendência de alta, tá? Gráfico de 3 meses, repetindo, não podemos perder 70 mil dólares, porque isso classificaria um bull trap. E a gente poderia ter quedas mais acentuadas, uma queda de retração de Fibonacci de toda essa extensão aqui, ó. Beleza? Uma perda de uma estrutura de alta, como uma linha de tendência ou um bull trap, a gente poderia cair até 50% de toda esta magnitude aqui. Ok? Então, resumindo, 70 mil dólares é o ponto chave do BTC. 68, 70, o topo anterior aqui, tá? Entre 65 e 70 mil dólares, um rangezinho ali, ó, é o ponto chave. Se mantendo acima, tudo saudável, tudo normal pro mercado, beleza? Mas eu tô frisando bem pra gente deixar registrado aqui. Uma perda dessa estrutura, uma perda do topo anterior, a gente poderia voltar a níveis de Fibonacci de toda essa magnitude aqui, beleza? Aí seria provavelmente uma região onde muita gente teria interesses de compras massivos no BTC. É claro que se essa queda vier acompanhado da dominância estourando ou apenas não caindo, altcoins poderiam cair mais 50%, 60%, talvez até 70%. Tá? Isso não seria nada possível, mas provavelmente seria uma última eventual queda massiva no mercado para depois começarmos a ter altas meteóricas. Beleza? Dentro do gráfico mensal, a coisa começa a ficar um pouco mais delicada. Por quê? Porque a gente teve um candle de engolfo. Beleza? Esse candle aqui é um candle de engolfo. Então, não existe pivô de baixa se nós não tivermos um candle contrário à movimentação. Certo? Então a gente está aqui com o mês de março verde, certo? Cabe ressaltar que a Covid foi em março de 2020, ok? Então não gostaria de ver uma queda. Na verdade eu gostaria de que caísse logo. Tivesse que cair, cai logo. Acaba logo com essa, me desculpe a palavra, mas acaba logo com essa punheta e a gente segue adiante, tá? Então, se tiver que cair, que caia logo e busca logo essa liquidez e acabou e vai embora, do que ficar nisso fazendo todo mundo sofrer, né? Então a gente começa a ver padrões mais nítidos, como por exemplo, dentro do gráfico mensal, a gente tem aqui esta linha de tendência, tá? A gente tem aqui duas linhas de tendência, na verdade, tem essa aqui de trás e tem essa aqui, beleza? Que dentro de uma bull run, a gente normalmente fica dentro dessas linhas de tendência que vai formando parabólicas, tá? Normalmente. Tá? Normalmente a gente vai formando parabólicas até chegar no nível de inclinação, que a gente chegue no ápice da queda, a gente tem uma queda mais acentuada em seguida, tá? Então a gente tem aqui esse ponto de suporte aqui no gráfico mensal hoje na casa de 78, a gente pode até considerar os 73 mil dólares, tá? Seria o ponto crucial que a gente não pode perder. Para a gente falar de bear market, a gente teria que perder esta linha de tendência secundária, que está basicamente abaixo do último fundo de 50 mil dólares. Para você que está falando de bear market, só existe a validação desse bear market na perda dos 50 mil dólares. A gente começou a fechar ali um candle abaixo dessa região, abaixo dessa estrutura. Aí sim a gente pode evoluir para padrões de eventuais quedas mais acentuadas. Beleza? Enquanto se mantiver acima dessa linha de tendência, cara, tudo normal, bull market segue adiante, beleza? Nada do que falar. Para mim o ponto que eu diria que tem que ter mais atenção seria esse topo anterior para não configurar um bull trap. Só que quando a gente olha para somente essa última movimentação, a gente tem, por exemplo, dois padrões gráficos de formação de topo, que é a estrela cadente, esse padrãozinho aqui, e esse engolfo de baixa. Tá? Estrela cadente seguido de um engolfo de baixa, dois candles de exaustão, o que significa, mais uma vez, que sim, a gente pode ter uma correção no gráfico de 6 meses, buscando níveis de Fibonacci, níveis de 38% de Fibonacci. Repare que 38% de Fibonacci dá exatamente
um reteste de fundo de 52 mil dólares. Exatamente. Não seria nada impossível a gente ir ali. Dentro daquela linha de tendência, a gente se afastou demais dessa linha de tendência. Então seria até normal, seria até plausível a gente voltar aqui para essa linha de tendência, andar de lado aqui, voltar para cá, para depois a gente conseguir ter margem para subir mais. Seria o plausível, isso traria muita força compradora para o BTC. Tá? Mas não sabemos se isso vai acontecer, mas temos que levar em consideração a possibilidade. Então, estrela cadente é o que está acontecendo aqui. Engolfo de baixa é o que está acontecendo aqui. Basicamente, para a gente ter um pivô de baixa, a gente precisa formar um mês verde. Se a gente fechar esse mês aqui de março abaixo dessa região aqui, ó, 93 mil dólares, se a gente fechar o mês de março abaixo de 93 mil dólares, aumenta a probabilidade de a gente formar um pivô de baixa mais acentuado no gráfico mensal, tá? Então aqui eu tô botando aqui a retração de Fibonacci junto com o fundo anterior, beleza? Se eu for pegar uma extensão de Fibonacci desse topo nesse fundo aqui, a gente poderia cair de 38 a 50%. Repare que primeiro alvo seria aqui na casa dos 63.800 dólares, segundo alvo na casa de 56 mil dólares. Para mim, a gente perdendo, furando essa estrutura aqui desses alvos aqui, tecnicamente a gente começaria uma queda mais intensa. Entenda, estou extremamente otimista com o mercado cripto para esse ano de 2025. Mas se a gente não romper até o final do mês a casa de 93 mil dólares, a gente pode ter uma queda mais acentuada para ter uma busca de liquidez. Inclusive, a gente pode ter uma busca de liquidez onde a gente venha furar esse fundo aqui e deixar um grande pavio para aí sim a gente começar a ter altas mais fortes. Isso poderia acontecer. Não é o que eu quero, não é o que eu gostaria de ver. Estou apenas retratando os cenários para vocês dentro do gráfico mensal, porque o mensal de fato não está muito bonito. Esse é o primeiro engolfo de baixa que aparece desde que a gente começou a subir. E engolfos de baixa são extremamente significativos, então a gente precisa que o BTC reaja dentro desse mês. A gente tem mais 28 dias aí pela frente, o BTC precisa reagir, precisa ir acima dos 93 mil dólares, beleza? Com ressalva, mais uma vez, que nós temos uma linha de tendência, uma estrutura que vem até a região dos alvos aqui, até a região ali, mais ou menos, se eu for considerar o mês de hoje, dos 60 mil dólares. Tá? Então isso ainda seria um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Se a gente traçar uma Fibonacci, que é a maior probabilidade, uma retração de Fibonacci deste topo aqui, a gente vê que a gente voltou exatamente em 38% de pernada. A gente poderia corrigir, não sabemos se vai, 50%, 73.500 dólares, ou 61%, 67 mil dólares, tá? Até aqui eu diria que está saudável para uma pernada de alta. Agora, começou a perder 67 mil dólares, começou a furar essa linha de tendência, aí esquece. Aí a maior probabilidade é a gente ir sub 50 mil dólares, beleza? Então, se corrigir até os 67 mil dólares, no meu ver, ainda está extremamente saudável. Se começar a corrigir abaixo disso, aí, meu caro, aí o bagulho vai ficar doido, com o principal ponto aqui dos 73 mil dólares como ponto de topo anterior. Tem que se manter ali preferencialmente, tá? Mas tem a base ali até os 67 mil dólares. Dentro do gráfico mensal, dentro do gráfico, do gráfico semanal, nós temos aqui ainda estruturas onde a gente poderia inclusive voltar a níveis de 30 do RSI, botar um extremo medo no gráfico semanal. Tem muito tempo que a gente não vai. Essa região é 55 mil dólares, que ainda estaria acima do fundo anterior, tá? Então, um nível de sobrevenda do gráfico semanal não seria nada impossível. Dar uma beliscada ali e depois a gente começar a subir mais viamente, ou talvez a gente poderia até considerar um pullback aqui desse rompimento, que a gente ainda não voltou, ali na casa dos 65 mil dólares, que é mais ou menos o alvo ali, até os 67 mil dólares, sub 70 mil dólares, seria uma região extremamente interessante de exposições mais pesadas no BTC. Claro que isso poderia trazer uma queda mais significativa nas altcoins, mas seria uma região de extrema relevância, que são os pontos de suporte que a gente começa a ver. Uma vez que a gente fura
o último ponto de suporte, que foi esse aqui dos 90 mil dólares, eu não vejo nível de suporte no gráfico diário. O único nível de suporte que eu vejo é aqui, 70 mil dólares. Aqui 73, 70 mil dólares, são onde começam os outros candles vermelhos. Esses candles vermelhos são as zonas de suporte. É ali que a gente tem que segurar preferencialmente. Perder ali é como se fosse um imã. A gente perde um fundo vermelho, a gente vai para o próximo. Perde o próximo, vai para o próximo. E assim, e assim consecutivamente. Isso sempre vai acontecer. Isso inclusive aconteceu no bear market passado. A gente tem aqui um fundo onde a gente rompe. Uma vez que a gente perde aqui a estrutura do topinho anterior, a gente volta e segura nas estruturas de fundo. Aqui fundo, fundo. Uma vez que a gente perde essa estrutura de fundo, a gente vai para o próximo nível de fundo, que também vai bater com alvos de Fibonacci, tá? Então basicamente é isso. As zonas de suporte que eu enxergo aqui no BTC começam aqui nos 73, 74 mil dólares e vem até aqui, Enquanto se mantiver dentro dessa estrutura aqui, porque isso é algo positivo, né? Essa estrutura aqui vai ser a zona de bull zone, onde vai determinar se a gente vai entrar num bear market ou não, tá? Dentro da toda a movimentação de alta aqui do BTC, a gente poderia cair tranquilamente até essa região aqui, dessa zona aqui, normalmente vem no meio dessa bagunça aqui, Então a gente poderia cair tranquilamente ali naquela zona ali e ainda se manter em alta, voltar ali para a linha de tendência e ainda se manter em alta, voltar aqui para a média de 200 períodos e ainda se manter em alta. A média de 200 períodos hoje tá batendo, deixa eu botar aqui, MA, a média móvel simples, deixa eu tirar o OBV aqui, média móvel simples hoje do BTC tá batendo aqui a casa dos, vou nem mudar a cor dela, tá batendo aqui a casa dos 45 mil dólares, tá? Sempre na história a gente volta nessa região aqui da média móvel de 200 períodos, tá? Então voltar aqui para essa região ali, cara, seria uma zona importantíssima, uma zona onde você estaria comprando BTC, onde todo mundo tem uma média de preço nessa região, média de preço, média móvel, média de preço de quem está comprado está naquela região ali dos 45 mil dólares. Claro que isso aqui, conforme as semanas forem passando, muito provavelmente a gente vai voltar aqui para essas regiões do fundo anterior aqui, A gente já se afastou bastante aqui, tá? Aqui no passado a gente voltou nela, antes de ter de fato a subida exponencial parabólica. Então sim, não seria nada impossível a gente voltar ali, tá? Lembrando, eu sigo extremamente otimista, tá? Mas existe essa possibilidade, existe esse risco da gente ter essa busca de liquidez mais acentuada e depois sim a gente ter uma alta mais exponencial. Eu não acho que a gente tem uma formação de topo de ciclo. Inclusive isso também é retratado aqui, onde a gente tem uma alta violenta, uma correção violenta e depois o topo de ciclo. Eu não acho que a gente teve esse topo de ciclo aqui ainda, mas isso não impede da gente ter uma busca de liquidez mais acentuada. E aí eu venho aqui para os dados da CoinGlass, tá? Dado da CoinGlass mudou muito. A gente tem muita gente otimista nesse momento. O long short ratio tá 1.10, tá tranquilo aqui, mas aqui a gente teve um aumento significativo, tá? 2.28. É muito provável que a gente vá abaixo desse fundo aqui formado. É muito provável que a gente vá buscar essa liquidez aqui, tá? No 77, 76, a gente pode até beliscar o 73 aqui de vez, fazer um pullback aqui buscando essa liquidez para depois a gente começar a subir, entrar num período acumulativo aqui, porque muita gente abriu long e mercado é busca de liquidez. Então tudo nos aponta, pelo que nós temos de dado, para uma eventual busca de liquidez acontecendo abaixo desse pavio. Por quê? Porque este candle aqui, da mesma forma que a gente teve o candle armadilha mensal, a gente está tendo um candle armadilha semanal. Muita gente abriu long aqui na abertura com stop abaixo da mínima. Então normalmente o mercado vem, busca essa liquidez, entra numa acumulação aqui e depois vai embora. Que são as regiões de alvo que a gente tem. 73 mil dólares, 70 mil dólares, sub 70 mil dólares para mim seria uma baita região de exposição, mas isso pode trazer quedas mais significativas nas altcoins e pode ser a última oportunidade de se entrar
focando nessas altas que sempre aconteceram nos ciclos passados, tá? Então é algo que não me, como é que pode dizer? Não me deixa extremamente preocupado, mas é algo que a gente tem que levar em consideração, porque isso também aconteceu no passado, e desde que a gente começou a subir, nós não tivemos correções significativas quando a gente olha para o gráfico mensal. Primeira correção, não significa que vai acontecer, tá, pessoal? Primeira correção, a gente nem sequer voltou em 38%, tá? Subimos reto praticamente. Segunda correção, nós temos aqui uma correção de 38%. Beleza, aqui a gente subiu 38%. Aqui a gente corrigiu 38% também, mas a intensidade de rompimento foi muito menor. A pernada, esta pernada aqui, ela está igual à pernada 1, o que significa que a gente pode evoluir para um A, um B e um C, retestando essa região aqui, para depois a gente evoluir para 5 ondas finais de bull market. Aí sim eu diria que a gente poderia formar o topo real de ciclo, estourando o RSI, beleza? Que é o que aparentemente deve acontecer aqui. A gente perdeu o fundo anterior, uma vez que a gente perde o fundo anterior, a gente evolui para um A, B e C desde que o mensal não feche acima dos 93 mil dólares. Por isso que é muito importante a gente fechar o mês de março acima dos 93 mil dólares. Senão a gente pode voltar para esses níveis aqui, ó. Beleza? Aí provavelmente vai ser um A, B e C. Esse C aqui seria entre abril e maio, assim como aconteceu aqui também, ó. Tá? Abril e maio aqui assim, ó. Só que aqui foi uma queda reta. Aqui a gente teria um A, B e C. Repare que o melhor dos cenários pra gente aqui no BTC é a gente fechar um mês verde, porque aí a extensão de queda não vai ser muito acentuada. Agora, se a gente empilhar a candle vermelha aqui, ó, aí a gente pode ter quedas mais acentuadas. Então o melhor dos cenários pra gente hoje no BTC é a gente fechar o mês verde, mês de março verde, preferencialmente acima dos 93 mil dólares. E a principal resistência hoje vai ser aqui na casa dos 102 mil, 103 mil dólares. Então 93, 103. Beleza? E o suporte a gente tem que se manter acima dos 70 mil dólares. Basicamente isso. Isso é um resumo para o BTC. Agora, olhando para tudo que a gente tem de cenário, de mercado, desde que o BTC foi criado, nunca na história aconteceu um topo de ciclo, tá? Topo de ciclo formado com o BTC em máximas históricas, só que juntamente com a dominância do BTC também em máximas históricas. Mas sim, a gente pode ter uma queda no BTC, uma queda corretiva, voltar no fundo anterior, e esse cara, mesmo que a gente tenha divergências aqui, ó, subir um pouco mais e causar um último dump nas altcoins. O BTC pode cair, como ele está 80 e poucos mil dólares, ele pode cair mais de 20%, beliscar ali, subir 70 mil dólares, 70 mil dólares, e só se esse cara aqui subir 1% com o BTC caindo, a altcoin cair 40%, 50%. Então é possível, tá tendo chacoalhar de árvore. Deixa eu ver aqui como é que tá o Fear and Greed, que tem muito tempo que a gente não vê o Fear and Greed, a níveis que a gente tá de extremo medo, pessoal. Então raramente a gente perde essas regiões de extremo medo. Pra mim tá mais pra uma busca de liquidez. A gente deve ir ali abaixo daquele fundo ali que a gente formou, daquele pavio ali do BTC, e eventualmente a gente continuar subindo. Nunca na história do BTC a gente viu um topo de mercado com a dominância em máximas históricas. A gente sempre tem topo de mercado com a dominância caindo muito acentuadamente. Aí a gente tem aquela distribuição no BTC, onde o mercado cai violentamente, e aí a gente tem a formação de fundo de bear market, tá? Perdão, de topo de bull market. E aí, consequentemente, a gente tem as quedas do BTC. Tá? Então não tem no histórico uma formação de topo com a dominância a níveis que estão. Por isso que eu estou tranquilo em relação ao BTC. Eventuais quedas corretivas que a gente tiver aqui, e é claro que esse gráfico aqui não está bonito, por isso que é muito importante a gente se manter dentro do gráfico de março acima dos 93 mil dólares. É muito importante isso acontecer, tá? Porque se a gente fechar aqui o mês verde, a gente deve evoluir para uma busca de liquidez aqui embaixo. Isso aumenta muito a probabilidade de a gente ir ali embaixo.
Para quê? Para a gente voltar numa correção de FIBO de toda a pernada. Normalmente, quando a gente faz 5 ondas, se é que eu posso considerar 5 ondas aqui, porque o passado dentro do gráfico mensal a gente pode até bater alvos maiores, mas a gente bateu no alvo e rejeitou. Então temos que levar em consideração que a gente deve corrigir um nível de Fibonacci de toda esta pernada aqui, que foi o que aconteceu aqui atrás. Quando você pega aqui do fundo da Covid para cá, ou melhor, do último fundo para cá, a gente corrigiu 38%. Hoje seria o fundo anterior aqui. Tá? Então sim, é possível da gente buscar essas regiões aqui ainda. Beleza? Que vai estar ali próximo da linha de tendência. O pior seria uma perda da linha de tendência. Aí a gente teria uma busca de liquidez mais intensa. Talvez voltando próximo da média móvel de 200 períodos ali. Que seria pouco abaixo dessa região de fundo aqui. Poderia buscar essa liquidez e depois a gente ir embora. Beleza? Eu não acho que uma perda de uma linha de tendência aqui vai ocasionar uma queda muito acentuada. Mas a gente poderia sim ter uma queda brutal aqui, rápida, para uma busca de liquidez abaixo desse fundo, deixar um grande pavio, como aconteceu aqui atrás, e depois a gente teria uma onda exponencial de alta. Isso são probabilidades, não são certezas. Beleza? Porque a gente afastou demais da média móvel de 200 períodos, a gente teria que voltar próximo dela aqui. Então voltar próximo ali dos 50 mil dólares seria extremamente plausível, tá? Só que dentro de outros time frames eu estou mais otimista, mas eu tenho que passar um cenário total aqui para vocês, beleza? Dentro do gráfico diário do BTC, a gente está acima da média móvel de 200 períodos. Dentro de toda a movimentação de alta, sempre que a gente veio na média móvel de 200 dias, um pouco abaixo dessa média foi os melhores pontos de compra. Então sim, é possível a gente vir aqui um pouco abaixo, beliscar aqui as regiões de alvo, sub 70 mil dólares. Por enquanto, a região de maior interesse aqui, no meu ver, seria ali sub 70 mil dólares. Tá? Porque a gente já está em extremo medo. Então fica difícil da gente acreditar nesses cenários que eu passei para vocês, de uma busca de liquidez muito acentuada. Por isso que o principal ponto para mim hoje é esse topo anterior. Tá? Só que eu acredito que a maior probabilidade seria a gente segurar aqui nessa região aqui dessa linha de tendência que for rompida. Então ali até os 65 mil dólares, 63 mil dólares, eu acredito que a maior probabilidade é a gente não perder essa região. A gente se manter dentro dessa estrutura. Só que a gente tem que bater e voltar. A gente não pode ficar abaixo dos 74, 73 mil dólares. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. E eu não acho que isso vai acontecer porque a dominância está extremamente elevada, beleza? Então eu sigo ainda extremamente otimista, não acho que o topo de mercado foi formado, tá? Topo de mercado é diferente de topo local, beleza? Dentro da dominância no gráfico diário, por enquanto nós temos aqui a linha de tendência que não foi rompida, a gente beliscou ali, mas a gente se manteve nela e voltou acima, e aqui por enquanto a gente tem a possibilidade de um topo triplo acontecendo aqui. Tá? Que eu acho que é a maior probabilidade. Se a gente de fato tiver muito próximo de uma região de topo sendo formada no BTC, esse cara aqui vai ter que começar a despencar. A gente vai ter que ver, o BTC simplesmente tem que se manter dentro da estrutura acima do topo anterior, e esse cara aqui teria que começar a despencar violentamente. E aí o BTC poderia até retestar topo, poderia ir um pouco mais para cima, e nos alvos que eu espero dele, tá? Mas se acontecer de uma eventual correção do BTC com esse cara aqui, formando pivô atrás de pivô, cara, vai ficar feio, porque aí altcoins podem cair mais 50, 60, 70%. Eu acredito que a maior probabilidade é de fato a gente evoluir para alta em altcoins. Só que o cenário está meio incerto nesse momento, a gente está em extremo medo. Só que o Bitcoin está em máxima histórica, não está em mínima. Na Covid, quando aconteceu aquele extremo medo, o BTC tinha caído 50%. Tudo bem, a gente teve uma correção de ciclo, 20%, 30%. Beleza, correções de ciclo. Começou a cair acima de 30%, que se o BTC começar a perder os 80 mil dólares, é o que vai acontecer, se para 70, 60 mil dólares, aí começa a ficar um pouco mais delicado. Eu particularmente não acho que isso vai acontecer, mas eu preciso mostrar esse cenário para vocês, beleza? Então dentro da estrutura da dominância, a gente já vê nitidamente dentro do gráfico mensal exaustão, semanal exaustão, no BTC no gráfico diário, para a gente fechar aqui,
A gente tem um pullback ali nos 95 mil dólares, que foi o ponto que a gente viu na última live, dentro de um megafone. Eu diria que a gente está dentro de um megafone aqui. Beleza? Com muito volume de venda, muita gente shortando. Então isso é positivo para a gente até ir retestar a máxima histórica. O que não é positivo é a gente se manter abaixo dessa estrutura aqui. Normalmente quando a gente se mantém abaixo de uma zona consolidada, que é o que está acontecendo aqui, a gente busca níveis mais abaixo. Então a gente poderia buscar liquidez aqui nos alvos realmente. 66, 65 mil dólares. Seria extremamente plausível de ali. A gente precisa, além de não perder esse fundo aqui, voltar aqui acima dos 90 mil dólares. Isso é prioritário para o BTC, para a gente voltar a ficar muito mais otimista. Eu particularmente sigo otimista, nada mudou. Quedas aqui para mim no BTC acima de 20% são ótimas oportunidades. No meu ver, em altcoins, por mais que muitos não gostem, eu ainda enxergo como grandes oportunidades. Não tivemos formação de topo de ciclo no meu ver, beleza? Agora finalizando aqui com algumas altcoins aqui que os membros pediram aqui, beleza? Eu vou dar prioridade no gráfico semanal aqui, vou passar por algumas aqui pra gente finalizar aqui, que já tá extremamente longo, mas eu tinha que mostrar isso pra vocês, tá? NEAR USDT. NEAR USDT, a gente perdeu o fundo anterior, então a gente está evoluindo para um pivô de baixa no gráfico mensal, tá? Dentro do gráfico mensal, NEAR tá com pivô de baixa. Então, a gente pode voltar aqui. NEAR pode voltar para 1,70, tá? NEAR, eu diria que assim, qual que é um ponto extremamente interessante de compra em NEAR? Começa abaixo aqui dos 2,50, mas o alvo dela é sub 1,70. Porque a gente tem esse grande pivô de baixa aqui, ó, tá? Então, para mim, ela tá indo lá para casa de 1,70, beleza? 1,70. A gente tem um topo duplo aqui. Topo duplo e pivô de baixa, tá? Então para mim 1,70, sub 2 dólares, zona de compra de NEAR, na minha opinião, beleza? Deixa eu ver aqui a ETH USD. A ETH, a gente também tem pivô de baixa aqui, tá? Dessa formação de máxima até a mínima aqui, ó, tá? A gente está aqui dentro ainda acima do primeiro alvo, 3 centavos. Beleza? 3 centavos é uma zona de compra, 2 centavos é a zona que normalmente estanca a queda, que seria o alvo normal, o alvo 1 aqui, ó. Beleza? Então a gente tem 3 centavos como uma zona de compra e 2 centavos uma zona de compra. Normalmente a queda estanca no alvo 1 aqui, beleza? Então ela poderia cair até os 2 centavos, beleza? GigaShad USDT, GigaShad, é giga, né? Pera aí, giga USDT, vamos ver aqui no gráfico da Gate. Giga, queda infinita dentro do gráfico mensal, dentro do gráfico semanal. A gente pode considerar esse padrão de queda aqui, ó, desse topinho aqui nesse fundo. Então a gente tem aqui, ó, primeiro alvo aqui, sub 2 centavos, ó, 2 centavos, sub 2 centavos, mas poderia cair aqui muito próximo de 1 centavo. Beleza? Normalmente a queda estanca no alvo 1, mas tem muita altcoin que cai no 161. Beleza? Então ela poderia vir abaixo de sub 1 centavo. Na minha opinião, se ela vier abaixo de 1 centavo, seria uma zona extremamente interessante de exposições mais pesadas nela, tá? ETFI USDT. Isso não é para causar medo em vocês, tá, pessoal? Mas é para vocês ficarem preparados. A tendência ainda é de baixa, tá? ETFI, a gente está aqui dentro do primeiro alvo, 86 centavos. A queda de altcoins normalmente vem no alvo 1. Tá? Então ela deve cair aqui na casa de 55 centavos, sub 60 centavos, tá? Abaixo de 60 centavos eu diria que é uma região de compra extremamente importante aí em ETFI. IND, USDT são moedas que os membros pediram, beleza? IND com um gráfico muito parecido com o do BTC, tá? Só que IND tá bem nítido aqui, um pivô de baixa no gráfico mensal. Então a gente tem aqui um topo descendente. Estamos indo rumo ao alvo, a gente ainda não bateu no alvo. Então o primeiro alvo aqui tá sub 10 dólares, então 10,990, tá? 10,990, mas as melhores zonas de compra aqui de ING seria abaixo dos 7 dólares, tá? A gente tem essa porrada, a gente tem um A, um B e um C,
tá? Sub 10 dólares, de 10 a 7 dólares seria uma zona de compra, mas principalmente ali próximo dos 7 dólares, tá? Fuel, USDT, por enquanto vamos só falar de alvos, tá? Fuel, deixa eu ver aqui. Fuel, USDT. Ih, rapaz. Fuel, deixa eu ver aqui na Bybit. Vou considerar o gráfico da Bybit, tá? Fuel. Esse tipo de movimentação gráfica eu gosto bastante. A gente está aqui bem perto da zona institucional. A gente está com quedas aqui que vem dos 8 centavos para 1 centavo, tá? Então é primordial entender que aqui você tem uma base de compra com stop curto aqui, ó, tá? Sub 1 centavo. Você pode comprar aqui com stop abaixo de 1 centavo, tá? Mas eu acho que essa queda não estancou aqui ainda em Fuel. Se tratando do gráfico semanal, a gente tem diversos candles vermelhos. Se tratando do gráfico diário, eu vou considerar este fundo aqui. A gente perdeu todas as estruturas, então é nítido que eu não tenho aqui uma base aqui para uma exposição um pouco mais acentuada, tá? Então vou ter que botar aqui no gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, eu não tenho um padrão de acumulação aqui, tá? Eu tenho um padrão de continuação de queda aqui. Então eu diria para esperar ela cair mais uns 30, 40% aí, para você pensar em exposições nela aqui para baixo aqui, ó, para um repique, e talvez até você vender aqui para esperar quedas mais acentuadas. A tendência é de baixa, tá? Então não arriscaria uma entrada nela agora, tá? AGEN, por mais que o projeto seja bom e tal, tá comprado pro bull market, cara, esquece. Não compra mais nada agora. Espera se eventualmente acontecer alguma queda mais acentuada para você pensar em compras, tá? AGEN também furando fundo. AGEN evoluindo para um grande pivô de baixa no gráfico semanal. No primeiro momento eu vou considerar este topo para este fundo. Esse é o primeiro padrão. Então eu tenho aqui o primeiro alvo aqui em 1,37. Se a gente começar a perder 1,35, a gente deve ter pontos de compra aqui em $1. Só que a gente pode até evoluir para este pivô de baixa aqui, ó. A gente vai ter alvo lá nos 70 centavos. Então eu diria que se a gente começar a perder 1,35 aqui em AGEN, as compras seriam entre $1 e 70 centavos, tá? Ali seria a zona de compra, principalmente mais próximo dos 70 centavos, tá? Mais próximo dos 70 centavos. Beleza? Sub $1 seria uma zona de compra extremamente interessante de AGEN. ENA, lembrando que são projetos extremamente bons, tá? Esses projetos aqui, alguns deles. Ethena, a gente também tem praticamente o mesmo padrão que o BTC, só que ruptura de linha de tendência, a gente tem aquela queda mais acentuada, tá? Então, uma vez que a gente tem essa estrutura sendo formada, a gente vê nitidamente o gráfico mensal corrigindo. No primeiro momento, a gente vê aqui, dentro do gráfico mensal, que a gente está em zona de suporte. Então, entre os 36 centavos e os 25 centavos. Aqui é zona de compra para um repique. Se o BTC não corrigir, a gente deve ter um repique aqui de pelo menos 50% dessa pernada aqui, ó. Tá? Então a gente deveria voltar ali para entre 60 e 70 centavos em Ethena. Seria um movimento primordial. A gente voltar para cá e aí talvez até depois perder aqui, tá? Mas no primeiro momento, zona de suporte, candle vermelho anterior. Tá? Então, zona de suporte aí em Ethena, por enquanto, tá? Por enquanto. SEI, USDT. SEI, USDT, a gente teve ali aquela agulhada. A gente ainda tá dentro de topos e fundos descendentes. Repare que a gente tem um fundo aqui. A gente tem um fundo descendente aqui, ó. Além de termos um topo e um topo descendente. Então, a gente pode evoluir para um grande pivô de baixa aqui, ó. Tá? A única coisa que não pode acontecer é a gente fechar um gráfico mensal abaixo aqui dos 20 centavos. Se isso acontecer, a gente pode cair aqui para os 10 centavos. Tá? Isso seria extremamente ruim para a SEI. Mas olhando para o gráfico semanal, a gente tem um pivô de baixa. A gente tem aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4. A gente viria aqui um pouco mais para baixo aqui. Tá? A SEI provavelmente vai cair um pouquinho mais. Talvez 50% de projeção aqui, ó. Tá, a gente deve, no primeiro momento, 20 centavos, 20 centavos até os 19 centavos, eu diria que é a zona principal de SEI. Começou a perder os 20 centavos, 19 centavos, aí ela pode cair para 12 centavos. Tá? Isso não seria nada bom.
beleza? Mas isso aqui é um padrão de topo, bull trap, que é o que eu não quero que aconteça com o BTC, na perda dos 73 mil dólares. Bull trap, reteste topo, a gente perde o fundo anterior, e aí sim a gente entra em quedas mais acentuadas, aí tem aquela volta ao normal aqui, e a gente redistribui com mais 5 ondas. Então tá nítido aqui, tendência de baixa em Sage, pode inclusive voltar para os níveis aqui de 12 centavos, que é o próximo alvo ali. Beleza? Show de bola. Então, vamos ver aqui a Baby Doge. Fechando aqui em mais duas. Baby Dogecoin está dentro de uma grande lateralização, tá? Também tivemos um bull trap aqui, foi a primeira vez que a gente teve, ó. Aqui a gente teve um bull trap, voltamos aqui embaixo. Aí a gente teve um topo descendente e mais uma vez um bull trap aqui, ó. Então a gente deve buscar liquidez aqui embaixo, ó, tá? A gente deve voltar aqui abaixo dessa região aqui. Então, sub 10 mil pontos começa a ficar interessante as posições em Baby Doge, tá? Sub 10 mil pontos, beleza? Vindo pra cá, eu diria que é a zona de compra, beleza? E fechando aqui na Like USDT, dentro do gráfico da Gate. A gente tem aqui um grande ombro, cabeça e ombro, dedão do meio. Então, por enquanto, olhando para esse dedão do meio aí, a gente deve corrigir níveis de Fibonacci do fundo ao topo, tá? Então, por enquanto, a gente segue dentro de uma região de sub 2 centavos, é uma zona de compra, mas a gente poderia cair até 1 centavo aqui, ó, tá? Até 1 centavo. Para mim, aqui entre 2 e 1 centavo é uma zona de compra, uma grande pernada aqui para uma correção e depois a gente continuar subindo. As moedas que subiram bastante estão corrigindo, para fazer uma fundo ascendente, para fazer a maior pernada do ciclo, é o que eu enxergo. Eu não enxergo nada diferente disso. Beleza? Finalizando aqui, olhando para o BTC, a gente tem aí essa queda aqui, e mais uma vez, a gente poderia ter essa busca de liquidez, que seria grande, que traria grandiosas oportunidades. Mais uma vez, não acho que o topo de ciclo foi formado, mas não podemos considerar que as quedas acabaram. Da mesma forma que a gente tem candle armadilha, que foi o que aconteceu aqui, né? A gente teve aqui esse candle estrela cadente, a gente vê aqui rompe a máxima e tem um engolfo de baixa, né? A gente está tendo dentro do gráfico semanal, porque tem muita gente que opera o semanal, né? Aqui tem um engolfo de baixa, qualquer repique nego shorta. E a gente tem dentro do gráfico semanal o candle armadilha, onde a gente tem o martelo e a gente começa a vir nessa busca de liquidez aqui. Qual que é o lado positivo? O lado positivo é que você tem uma base de preço e qualquer correção aqui a galera vai abrindo long com stop abaixo da mínima. Então a gente não pode perder essa mínima, senão a gente pode ter aquele long squeeze e dar aquela beliscada rápida, ter aquela queda acentuada, caindo de 78 para 72 até 70 mil dólares muito rápido, que é muita liquidez que fica ali embaixo. Mas a gente tem liquidez para baixo e tem liquidez para cima também por causa do engolfo de baixa no mensal. A grande questão é, para onde vai? Estamos em extremo medo, estamos em sobrevendidos no gráfico diário, para onde que o mercado vai? Espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto. Eu acredito que a gente deve ainda sambar um pouquinho mais para baixo aí. Valeu, grande abraço e até a próxima.